Bora lá, vamos pra dica. Vamos falar de Fordinho? Fordinho. Fordinho sempre presente aí, né? Sempre aparecendo, né? Não Poxa. deixa uma. O pessoal pega no pé de algumas marcas aí, Peugeot, Maré, mas o Fordinho tá sempre Tá ali sempre no presente. suporte com a gente, Sempre né? carimbando a presença dele. Vamos lá. Vamos lá. Esse daí ele tava com essa falha aí, a P0340. Esse carro, Léo, ele tem um histórico curioso, né? Uhum. O veículo chegou na oficina do nosso reparador ali, do nosso parceiro, cliente, né? Ele chegou com problema no painel, eu não me recordo se o painel estava apagando, piscando, alguma coisa assim. O cliente falou, ó, quero arrumar o painel. Nosso amigo já logo sacou o painel para fora, já mandou para um fornecedor dele lá que fazia o conserto de painel. E o rapaz retornou falando, ó, esse painel ele tem uma modificação interna, ele já foi aberto e fizeram uma modificação para não acender a luz da injeção. Aí não tinha como fazer a reparação do painel, o painel havia queimado por conta dessa modificação, enfim, fizeram um serviço ali mal feito, né? E aí o cliente teve que adquirir um novo painel para esse veículo, um novo entre aspas, né? Um usado, enfim, ele teve que botar um outro painel nesse veículo. Um painel em perfeito funcionamento. Em perfeito funcionamento, é isso aí. Quando eles colocaram esse novo painel, tem que fazer uma série de procedimentos ali, todo mundo já conhece, né? E aí eles foram acessar com o scanner. Quando eles botaram o painel, eles notaram que a luz da injeção estava acesa, né? E ele tava com um truquezinho ali para não acender a luz de injeção. Pessoal, isso não se faz, galera. Isso, enfim. Eles notaram que a luz da injeção estava acesa, acessaram com o scanner. E aí se depararam com essa falha aí, P0340, falha no circuito elétrico do sensor A de fase no motor, né? O que essa descrição do código de falha faz a gente entender? Que é algum problema no sensor, algum problema no circuito elétrico, questão de alimentação, interferência, às vezes dá esse tipo de problema, né? E o reparador ali, o nosso cliente, já tinha feito uma série de testes, ele acessou o chat e falou, Wander, já tô com esse carro aqui já faz alguns dias, tá tudo ok, aquela velha história, né? Tá tudo bem, mas o carro tá com problema. Já fiz tudo. Já fiz tudo, né? E falando, não, vamos investigar, a gente refez alguns testes ali com ele, né? Procurando entender o que estava acontecendo, e realmente estava tudo ok, questão de alimentação de sensor e tudo mais. E ele possuía osciloscópio. Solicitei para ele, eu falei, então vamos lá, coleta o sinal desse sensor, se puder coletar fase e rotação, que aí a gente já mata duas numa só, a gente já confere o sincronismo e já verifica a qualidade do sinal, vê se tem alguma interferência, né? Ele havia, no primeiro momento, ele havia coletado diretamente no sensor, eu pedi para ele coletar lá no conector da central para entender exatamente o que estava chegando na central, porque às vezes no sensor tá saindo tudo ok, né, Léo? Deu um probleminha no meio do caminho, né? No meio do caminho, alguma coisa. Ele se perde, né? É. Aí beleza, ele coletou o sinal e mandou esse sinal para a gente analisar. Vamos ver ali para o nosso próximo slide. E aí a gente verificando o sinal, a hora que ele me mandou, eu verifiquei ali a amplitude, tudo. Eu falei, bom, o sinal, a princípio tá ok, né, Léo? Perfeito o sinal. Analisando o sinal, tava tudo ok. E aí vamos lá, né, pessoal? Por que é importante ter a doutoria? O Léo vai fazer um acesso ali. Esse veículo, ele é um 2010, né, Léo? 2010, deixa você sair aqui, pô, já poderia ter deixado engatilhado. Sim. Tava dando bobeira, vou ter que acessar do nada. 2010, 2.0. Esse modelo era Flex, tá, pessoal? Tá. Esse daí é a versão Flex do Focus, ele foi de 2010 a 2013. Aí fui conferir o sinal dele, eu falei, cara, tem que ter alguma coisa, vamos tentar entender, vamos comparar com o que está publicado, né? Tem até dois modelos, né? Tem dois modelos, né? Eu olhei o primeiro, não bate o sinal. Nem um pouco, né? Uma referência Nada. Só no comando, né? Esse daí tem 3 referências, né? Vai 4. com o modelo 2. Será seu modelo 2? Será? Ixi. Olha a doutoria ajudando o cara aí, hein, galera. Analisamos o sinal, não tem relação nenhuma com o sinal coletado. Eu falei, gente, o que aconteceu, né? Amassou a referência, o que será que aconteceu? Como já é, de certa forma, recorrente, eu já acessei uns anos antes ali do próprio Ford Focus, né? Inclusive, esse é o modelo, vamos dizer, na época ali era o novo Focus, né? Sim,
Foi onde aconteceu bem a mudança de carroceria, né, velho? Exatamente. Uhum. Aí tem aquele modelinho mais antigo ali, vamos pegar um 2008, né? Acho que 2008. 2008 já tem. São anos Olha. próximos ali, houve a mudança. Esse é aquele Focus antigo, se eu não me engano, é o primeiro Focus que veio pro Brasil, né? É, com o sistema EC6, né? Aquele Isso, carroceria europeia, né? exatamente. Aí tá a uma referência que aparece no nosso oscilograma, né? Mas aí vocês podem perceber que esse sinal ele é diferente do que a gente foi coletado, tá? E aí buscando entender o que que aconteceu, né? Poxa, o carro não perde potência, porque isso daí o carro não funciona corretamente, Sim, né? perfeito. E aí o reparador comentou com a gente, ele entrou em contato com o cliente para entender se o carro tinha algum histórico, se foi feita alguma manutenção. Muitas vezes o cliente esconde isso para o reparador, né? Ele tira o carro com um problema de uma oficina e leva para outra e fala, não, não aconteceu nada com o carro, só que o carro tem um BOzinho lá, bem escondidinho, né? É verdade. Aí ele conversando com o cliente foi bem franco, falou, olha, eu comprei o carro há cerca de um ano e o carro sempre se comportou dessa forma, ou seja, o proprietário do veículo não tinha referência, ele não tinha uma referência se o veículo perdia potência, qual que era a performance daquele veículo, né? E o nosso amigo reparador também não tinha uma referência, ele não tinha outro veículo igual para poder comparar ali, né, fazer um teste de rodagem, né? Então aí a gente chegou à conclusão que em algum momento houve a troca ou do cabeçote ou dos comandos de válvula ali para uma versão do Focus antigo, né? Esse Focus 2008, que aí analisando depois, né, a tampa de válvulas ela é idêntica, é praticamente o mesmo modelo. O local onde vai o sensor, ele é o mesmo, ele tem um parafuso ali, é igualzinho. A diferença é que no caso do 2008, o sensor é indutivo. Se o Léo puder voltar lá no manual, né, vocês podem ver que o sinal dele é característico de um sensor indutivo, né? E se vocês compararem aí com o sinal que a gente mostrou ali no slide, vocês vão ver que ele está no ponto, inclusive, só que nesse caso ele é um sinal Hall, né? Ele é um sinal de onda quadrada, né? E tá aí o nosso BO, vamos dizer assim, Problema, né? o nosso problemaço, né, pessoal? E por que que a gente falou aí no início da dica, né? Porque a gente já pegou esse problema em Ranger com motor de Fusion, ou Fusion com motor de Ranger, né? Vice-versa, né? Vice-versa. Ford Ka tem a variação. EcoSport. EcoSport, pegamos também. Ford Ka tem variação ali na referência do comando do Zetec. Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado na aquisição de peça, principalmente em peça usada, porque você chega no balcão, o cara fala, não, é tudo igual. Você chega e fala, ó, tô com o Focus 2010, ele pega o cabeçote e fala, não, isso aqui é do Focus 2010. E vai embora, né? Uhum. Então, olha a importância, pessoal, de ter a Doutor IEU, o maior banco de oscilogramas do país, ó, Do mundo, né? do mundo, né? Do mundo. Para você tá podendo fazer essa comparação, para poder estar fazendo essa análise, tem a ajuda do pessoal do suporte, né? O pessoal do suporte da gente, do suporte, né? Nossa ajuda, né? Nossa ajuda que tá ali, né? E para estar pegando esse tipo de problema, para estar alertando vocês aí desse tipo de coisa que acontece no mercado, né, pessoal? Infelizmente, hoje em dia é difícil manter o carro ali, a gente tem que... E realmente são pegadinhas que acontecem, né? Ainda mais na linha Sim. Ford, que a gente sabe que apesar de mudança de ano de aplicação, até mesmo facelift, né, modelo de veículo, Sim. a construção do motor, né, por exemplo, o motor Zetec, ele é usado há muito tempo, né? Então Sim. acaba variando talvez uma aplicação de sensor, como aconteceu a mudança do indutivo por Hall, só que a parte de construção, até mesmo de tampa de válvula, localização de sensor, era a mesma, né? Só que com essa mudança, provavelmente de indutivo para Hall, né, houve também a alteração de referências no comando, né? Exatamente. Então, apesar do comando ser idêntico, né, funcionar ali de forma mecânica, né, perfeitamente, abertura de válvula, etc., mas eletronicamente ele vai ficar, né, gerando uma referência errada para aquela central de injeção que já está, né, configurada para uma referência de um sensor Hall, né, onde tem mais referências no comando, né? Exatamente. Então, o funcionamento do veículo vai ser ok, só que ele acaba gerando código de falha por ter uma aplicação de peça errada, sem a referência adequada ali para os sensores daquele motor. Exatamente. Né? E, como o Wander falou, é um problema que aparece
muito, pessoal. Se eu não me engano, nas últimas 3 lives do suporte, a gente trouxe sempre uma dica referente à troca de componente do motor, né? Do motor. Gerando esse tipo de problema aí. E realmente é difícil da gente chegar, né, ao diagnóstico, né? Tem que ser um trabalho ali suadinho. Sim, sim, né? a gente traz a história resumida aqui, mas ali é uma conversa longa, são diversos detalhes, o histórico do veículo. Nesse caso, o cliente é o reparador, né? Não tinha o histórico do cliente pelo fato de ter adquirido o veículo recentemente, né? Então, a que ponto que a gente vai chegar se não fosse por essa comparação aí de aplicação em ano, né? A gente comparando o sinal encaminhado pelo cliente e o que a gente possui na nossa base de dados, de gráficos, né? A maior do mundo, a gente não ia conseguir, né, diagnosticar e ajudar o reparador nesse caso aí. Exatamente, e é uma falha que vocês viram que ele gerou uma falha de circuito elétrico, e a elétrica estava perfeita. Era a referência do comando que estava errada e ele estava gerando uma falha de circuito elétrico. Perfeito. Então olha que sensacional, pessoal, para estar utilizando a Doutor IE no dia a dia aí, pessoal.